Sobre o São Paulo agora, o Muricy Ramalho falou sobre a saída do Dorival Júnior. Muricy Ramalho, nas últimas horas, cogitado para voltar a ser técnico do São Paulo, hein? Nós temos as aspas do Muricy para você aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. A saída do Dorival a gente não esperava, mas acho que é um sonho do treinador. Eu também fui treinador e temos que respeitar. Vai fazer muita falta, porque fizemos um planejamento em cima do treinador, mas queremos desejar boa sorte a ele. Além de grande técnico, é excepcional como pessoa, vai fazer falta. Mas a vida do treinador é assim, tem escolhas, tem que tomar decisões. Ele tomou essa decisão, temos que aceitar e torcer para ele. Além de grande treinador, tem um baita caráter, foi campeão, muito sucesso para ele, porque merece. Aí o Muricy Ramalho, que nessa semana renovou o contrato dele com o São Paulo mais 3 anos. Muricy Ramalho e Milton Cruz tiveram os contratos renovados essa semana com o São Paulo Futebol Clube. Mas atrapalha bastante o planejamento do São Paulo para a temporada. Perdeu o técnico assim logo de cara. Pedro, eu vejo assim, Flávio, eu estava vendo a história do Dorival. O Dorival ele vai para o 26º trabalho dele dentro da carreira. O 26º trabalho dele. Em 26 trabalhos dele, ele só ficou em 2 clubes por mais de 1 ano. Que foi no Figueirense, ele começa uma temporada e termina, e no Ceará. Ele nunca terminou, nunca ficou em um clube, a não ser esses 2, por mais de 1 ano, em 26 trabalhos. Então, quando você, não só para o São Paulo, mas para demais agremiações, a maioria dos treinadores, eles conseguem ficar 6 meses, 4 meses. A gente fala aí do Vojvoda, que já, né, é um... Pô, Abel, né? Abel, a gente tá tirando o chapéu. Abel, 3 anos, o Vojvoda... Renato. Aí você chega, professor, eu sou treinador. A média de vida de um treinador no clube, normalmente é 6 meses. Aí eu digo, sabe de uma... Você é o presidente, o professor Vanderlei é o presidente, eu sou o treinador, eu digo, presidente, traz o Flávio Prado. Quero o Flávio Prado. Isso é beleza. Aí você dá um contrato de 3 anos pro Flávio Prado. E eu sou capaz de sair com 6 meses. Então, acho que não deve ficar só na mão de um treinador a montagem de um time, não. É por isso que tem que ter esse cara forte. Por exemplo, assim, que nem o Alexandre Matos fez no Palmeiras, teve... Esse agora, o Belmonte tá... O do Palmeiras, que trabalha em sigilo aí, como é o nome dele? Anderson Barros. Não fala nada. Porque você não pode deixar um plantel de 20 milhões, 18 milhões, 19, a mercê do treinador. A não ser um trabalho longínquo aí que a gente tá vendo aí. O Abel, o Renato... Mas hoje tem mais imigração e ninguém fica. Segundo o Augusto Nunes, ele vai contratar só jogador do clube. Aprovado pelo... Desculpe, Augusto Melo. Porque, você entendeu assim, eu vi agora o pessoal assim, mas o Ferreirinha tá chegando, o Dorival pediu A, B e C, vai pedir reforços, mas aí o clube tem que olhar. Porque como o Flávio falou, toma uma tabancada na Supercopa, não começa o Paulista bem, chega no Brasileiro, toma 2, chega na Libertadores, toma 2 cacete e vai mandar embora. Não, se perder do Palmeiras, vai virar um inferno. Aí você, quer dizer, aí você vai e traz 15 jogadores que você exigiu. Não sei se vai dar certo, e nem sei se vai cumprir a palavra ao longo dos próximos meses ou próximas semanas, mas o novo presidente, como o Flávio falou, Augusto Melo, diz que os jogadores serão contratados pelo Corinthians. Reforçou isso ontem de novo. Né? Depois, eu sou a favor disso. Depois também. de uma análise, olha, o volante que nós precisamos é este. Mas com essa característica tem 3 nomes. Aí você entra com o treinador. Aí, o professor, é o seguinte, nós vamos vamos tentar contratar. Você prefere este ou esse? Eu quero esse cara do meio aqui. Pronto, então, entendeu? Eu acho que... Não, essa a coisa mais justa é essa. É correto. Essa é correta aí do que você está falando. Então é isso. Porque aí, se por acaso o treinador for embora, o elenco é do que o clube. Então, aí inverte o papel. Vamos contratar o técnico Flávio Prado. Flávio, esse é o nosso elenco. Você consegue fazer um time... Com esse elenco? Com esse elenco? Não, todos esses caras aqui jogam diferente daquilo que eu tenho na cabeça. Pronto. Você muda o seu estilo? Não dá, então tá. Ou não, ou até mesmo o nosso queridíssimo controle de jogadores vai falar, olha, com este elenco que nós temos, só o Flávio Prado, o Pedro e o Vampeta conseguem, se adaptam a esses jogadores que nós temos. Qual que nós vamos contratar desses 3 treinadores? Quer dizer, as coisas podem mudar, é uma análise. Se vai dar certo, resta aguardar um pouquinho. Ô Flávio, eu estava falando aqui, São Paulo, agora que perdeu o Dorival Júnior, vários nomes estão sendo cogitados, colocados na mesa. Você falou, não tem nome nenhum.
Isso. Tem informação nesse sentido? De quem pode assumir o São Paulo? E tá lá, tá todo mundo quieto. Eu tô cheio de mandar mensagem. Não pense que eu estou olhando mensagenzinhas. Eu tô mandando mensagem. Não seja bobinho, né? A gente tá aqui, ó, de olho no celular, ó, conversando com as nossas fontes. Como ontem a gente falou no mesmo programa. O São Paulo, quando perdeu o Dorival, foi uma grande surpresa. Sim. Foi direto no Vojvoda, que deixou o Fortaleza pé da vida. Até porque o São Paulo ainda deve uma parte do Felipe Alves. Falou, os caras me devem, ainda vem pegar meu treinador. O Vojvoda foi, eu não sei se, quando eu tô falando do Vojvoda, não sei se o contato foi com ele diretamente ou se foi com assessores e tal. Aí o Vojvoda declinou. O São Paulo sugeriu ao Muricy que permanecesse, que voltasse a ser treinador. Ele e o Milton Cruz. O Muricy em nenhum momento se empolgou, mas falou, vou levar isso para minha família. E conversando com a família ontem à noite, ele já disse que não ia aceitar e agora declinou do convite. Isso aconteceu. São Paulo ofereceu ao Muricy o cargo. E o Muricy, isso aí não é nem... Eu falei com o Muricy, tá, Pedro? Então, diretamente. Foi oferecido ao Muricy e ele falou que... Ele falou, a resposta bem clara dele. Flávio, agora que eu tô com a saúde boa, eu vou ficar, né, correndo esse risco? Então, não foi... Não que ele não queira trabalhar, é que não dá. Não dá. A saúde dele não permite que ele tenha aqueles picos de estresse que ele teve. Aliás, ele ficou doente por causa disso, né? Então, não dá para fazer porque eu vou ter de novo. E a saúde é uma coisa que eu acho que todo mundo considera como prioridade. Aí sondaram o Caixinha da Red Bull. E, obviamente, ele não aceitou. E para por aí. E agora, pelo que a gente sabe, está tendo uma reunião. Todo mundo está lá, inclusive o Muricy, que vai continuar como coordenador, né? Está todo mundo reunido lá para ver se chega em algum nome. Outro nome citado, segundo o Gabriel Sá, é o Carpini. O Antônio Oliveira, o São Paulo queria, mas quando o nome foi solto, quando soltaram, houve uma rejeição gigantesca da rede social. Infelizmente, o São Paulo ainda se baseia nesse negócio de rede social, que eu acho terrível. Mas acho também que o nome do Antônio Oliveira não dá. É muito fraco para o São Paulo. Mas o São Paulo se baseia muito nisso. Porque se não fizesse isso, o nome natural seria o Cuca. Mas o São Paulo não sei se vai topar essa briga com rede social, trazendo o Cuca, que é um cara que conhece o clube, é um cara experimentado e tal. Mas não estou nem sugerindo, estou colocando uma situação. É um nome que só não entra na pauta, teoricamente, porque o São Paulo não brigaria com a rede social. E vai dar uma repercussão tremenda, como já aconteceu. Então, nesse momento, não tem nome, Pedro. Não tem nada lá. Tá tudo... Eles estão reunidos agora para ver se aparece alguma coisa aí. Se tira algum coelho da cartola. Se aparece... Provavelmente tem um monte de empresário oferecendo treinadores e tal. Se aparece algum treinador estrangeiro, enfim. Não dá... São Paulo... A informação do Dorival não faz nem 48 horas, né? Então fica difícil. Isso acontece bastante. Às vezes a informação é vazada, o torcedor não abraça aquela ideia e o clube volta atrás. Isso acontece com muita frequência. Mas a questão do Antônio Oliveira é que, assim, eu acho o Antônio Oliveira um técnico jovem, com vontade de fazer algo diferente. Não sei se seria um nome ruim, não. Tá? O torcedor não abraçou esse nome, mas eu não sei se seria um nome tão ruim assim como estão falando. Acho que seria, eu não gostaria. Eu digo assim, eu como diretor de um clube, eu não contrataria o Antônio Oliveira, não. Mas é a opinião, sim. Lógico. Eu acho que é um técnico jovem que está com vontade aí de fazer algo diferente, de construir. Entre ele e o Carpini, eu preferiria mil vezes o Carpini. Ah, sim, entre ele e o Carpini, já que a gente está falando de técnicos jovens, eu sou mais o Carpini. Ah, legal. O Carpini, eu acho que talvez já tenha se provado mais aí. Chegou numa final de Campeonato Paulista com a Água Santa e subiu para a Série A com o Juventude. Eu não tenho nada contra ninguém. Sendo que pegou o Juventude na zona de rebaixamento. Então a gente tem que Eu não tenho nada contra ninguém trabalhar, mas se você para trazer um cara de fora, tem que ser muito melhor do que tem aqui. Acho que para você dar chance para o jovem é melhor que seja o Carpini do que o Antônio Oliveira, que não mostrou, como você falou, não mostrou nada. O Carpini pega o Água Santa e é vice-campeão paulista. Pega o Juventude na zona de rebaixamento e leva para a primeira divisão. Você veja. Tem alguma coisa que esse cara tem que pelo menos ser testado. A gente tem que reconhecer que o São Paulo está com um pipinaço na mão. Ah, lógico. Estava com um técnico testado, bom técnico, experiente, conhecedor do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O São Paulo não foi nada bem no Campeonato Brasileiro, mas estava com um técnico bom. Né? Um técnico bom. Agora... ele não tem pacotão. Eu imagino que esteja chegando no São Paulo, o Correio está com um carro na porta lá, desembarcando um pacotão de currículos. Sim. Então, isso com certeza. Isso com certeza. Né?
Então, tem muita gente que quer trabalhar no São Paulo. Agora, vai ser duro para a diretoria escolher algum nome que, puxa vida, olha, um substituto mais ou menos parecido e tal. Vai ser complicado. E esses técnicos mais jovens, a gente sabe que às vezes precisa, né, daquele apoio da diretoria. A diretoria precisa bancar esses técnicos, como o Thiago Carpini, como o Antônio Oliveira, para segurar o treinador, para dar algum tipo de respaldo e tudo mais. A gente sabe de tudo isso. Não conte com isso. Só que muitas vezes o que os cartolas querem é um técnico para ser escudo. Eles não querem estar na frente do técnico. Exato. Para-choque. Então eu queria acrescentar isso também. Então, assim, tem o Thiago Carpini, acho que é uma excelente opção para o São Paulo, mas precisa ser bancado pela diretoria. Senão, não vai dar certo. É o que eu penso, tá? E isso vale para o Carpini no que ele for analisar outros projetos. Estavam falando até dele no Santos e tudo mais. A diretoria sempre precisa bancar esse tipo de técnico mais jovem, que está começando a carreira. Senão não dá certo. São Paulo procurou o Juan Pablo Vojvoda, a informação do PVC, que é muito bem informado. E ele disse o seguinte, que o Fortaleza se irritou com a postura da diretoria do São Paulo. O tricolor paulista não quitou a dívida da contratação do Felipe Alves. São 18 meses. Já está no Fluminense. Já está no Fluminense. Felipe Alves. E o São Paulo também é acusado de telefonar diretamente para a Vojvoda, sem dar satisfação ao presidente do Fortaleza. Além dele, o tricolor foi atrás de ver a situação do Pedro Caixinha, como disse o Flávio, né? O Pedro Caixinha também foi consultado, e o treinador também recusou uma possível investida do São Paulo. Então, quando eu falei de vários nomes, é que estão ventilando esses nomes aí. Caixinha, Vojvoda, mas nome certo ainda não tem no São Paulo. Então, eu no Ninho... não funcionaram, né? Quando eu falo pra você que eu fico pensando no Ninho, eu digo, quem tá no mercado se não for estrangeiro? Se for algum treinador brasileiro que não tem... Ó, tem 20 na primeira divisão, 20 na segunda e 20 na terceira, professor. Você está falando empregado ou desempregado? Não, desempregado. Desempregado. Desempregado, né? Aí eu tava olhando assim, ó, tem Barbieri, tem Luxemburgo, eu não sou treinador nacional. Roger Machado, que é ótimo. Roger Machado, há uma Cuca. de Eu tava pensando em casa, eu fiz uma relação, não deu, a professor não deu nem 10. Não deu 10, porque eu calculando assim, eu digo, tem 60 treinadores desempregados. 60 não, 59 porque o São Paulo está sem treinador. Pegando os grandes da Série A, tá todo mundo empregado. Tá começando a temporada todos com treinador. Todos, na Série A. Aí foi olhar a Série B também, todos. Série C também tá todo mundo com treinador. Só o São Paulo que não tem. Aí viu os nomes dos mercados aí, falou. Eu digo, Cuca. Por isso que eu perguntei para você, professor, e pro Flávio. O Cuca saiu essa semana aí, o Cuca pode voltar a trabalhar? Aí você falou que não é cara de São Paulo de comprar uma briga dessa, né? Eu falei que... Foi você que falou, né? pôde trabalhar. Que eu creio... Não, porque não, mas assim... Eu falei que eu creio que ele vai voltar a trabalhar. Eu não sei se agora, mas eu creio que ele vai voltar a trabalhar. Não, mas eu perguntei ao Flávio, há possibilidade de o Cuca pegar... O Flávio falou, o São Paulo não é de comprar uma briga dessa. O São Paulo vai muito atrás de rede social. E aí, não tem jeito. Vai ter barulho. Você ainda que a rede social vai continuar batendo? Eu acho que mesmo com esse... Eu acho que vai. Eu acho que vai. E assim, eu não tô aqui, eu não tô fazendo julgamento de nada. A gente tá colocando a situação. São Paulo anuncia a Cuca, vai ser um fuzuê. São Paulo segura? São Paulo não vai querer. Não é o perfil do Júlio, né? Do próprio Júlio Casares. O Júlio é um cara conciliador, então ele não vai querer comprar essa briga. Acho. Senão até seria um nome muito natural, Cuca. Tem história com São Paulo, tem vinculação com São Paulo. Mas agora, uma coisa que eu queria colocar, viu, Pedro? Eu sou muito debochado, eu reconheço. Mas dessa vez eu vou falar muito sério. Vou falar muito sério. Sim. Quando você poderia imaginar, de verdade, que o técnico do Fortaleza e o técnico do Bragantino dissessem não para o São Paulo? Veja como os tempos mudaram. Aquela coisa que eu falei. Os tamanhos hoje não são como as pessoas imaginam que são. Os tamanhos hoje mudaram muito. Você imagina qualquer treinador do Bragantino a vida inteira, qualquer treinador do Fortaleza... E o São Paulo jogando Libertadores, hein? Dava vida para vir para São Paulo. Flávio. Acabou isso, mudou. Hoje os caras... O Vojvoda não quis nem conversar e o Caixinha muito menos. Flávio, seguramente, eu acho também, eu não tenho números, eles ganhariam mais no São Paulo. Com certeza absoluta. Como salário. Muito eles mais. Ganhariam mais no São Paulo. Claro. Eu não sei o salário, mas eu acho só que o Vojvoda ganharia mais no São Paulo e o Caixinha ganharia mais no São Paulo. Seguramente. Por que não muda? Isso que eu falei do empregador volúvel da CBF.
Eu acho que não muda pela segurança que o cara tem. Pelo trabalho que ele pode realizar. Né, Vanderlei? Projeto. O Fortaleza tem um projeto de trabalho, a Red Bull tem um projeto de trabalho, São Paulo tem, não. Quer dizer, eu acho que ele se sente muito seguro no Fortaleza, e o Fortaleza tem um grande treinador. No caso do Caixinha, a mesma maneira, ele se sente muito seguro no Red Bull, né? Projeto claro. Então eu acho que a segurança recebe em dia, nos dois casos recebem em dia. Mais isso. As pessoas lá, eu acho que têm muita consciência de que participam muito bem da competição, mas não tem, digamos assim, a expectativa deste ano, por exemplo, de ser campeão brasileiro. Fortaleza, campeão brasileiro. Red Bull, Bragantino, campeão brasileiro. Eu acho que eles não têm essa expectativa. Se o time ficar numa posição muito boa no campeonato, é o que temos para o momento. É isso. Só para a gente poder fechar esse assunto de São Paulo, que eu vou falar do Corinthians, o maior patrocínio master do futebol brasileiro. O Corinthians anunciou ontem, teve uma coletiva de apresentação desse novo patrocinador do Corinthians, o maior do Brasil. Mas antes, só para a gente fechar o assunto de São Paulo, Muricy Ramalho, que a gente já falou do Antônio Oliveira, já falamos do Carpini, já falamos do Vojvoda, já falamos do Caixinha. Essa opção pelo Muricy Ramalho, no momento, como disse o Flávio, está descartada. O Muricy citou os problemas de saúde que ele já enfrentou no meio do futebol, que está com a saúde mais estabilizada e já não assume também um time de futebol há anos, né? Com o Muricy Ramalho, fato. Mas o São Paulo ofereceu para ele. São Paulo ofereceu para ele o cargo de técnico. Seria uma boa esse retorno do Muricy ao São Paulo, numa dessas, se ele topasse? Bom, voltaria um treinador experimentado. Lembre-se que estava semi-aposentado o professor Luiz Felipe Scolari. Ele seria diretor técnico, outras funções. Ele voltou e ficou aí respirando na nuca daqueles que estavam liderando o Campeonato Brasileiro. Em algum momento, aliás, no segundo turno foi o melhor. O segundo turno fez a melhor campanha, tá certo? Estavam já colocando o professor numa rede para descansar e ele fez um trabalho muito competente. Então, o Muricy, ele estava trabalhando no São Paulo no futebol. Diariamente no futebol, vendo treinamentos. Muito ativamente com o Dorival. Com o Rogério, nem tanto. Mas com o Dorival, dia a dia lá. Nem tanto, mas olhando. Então ele está respirando o futebol todo dia. Se ele voltasse por uma decisão dele, eu acho que o São Paulo estaria bem servido. Aliás, ele também participou da montagem desse momento do futebol do São Paulo. Eu falei, ele estava bem inserido. Bem enturmado, bem enturmado. Então, se voltasse, acho que o São Paulo estaria numa mão experiente. Né? Que já viveu, Pedro, grandes turbulências e superou no futebol. Né? Ele não viveu só vitórias, ele viveu derrotas. E é um nome respeitado pela torcida do São Paulo profundamente. Mas, por uma decisão dele, pelo que o Flávio acabou de dizer, decidiu prosseguir na função que está e não como treinador. Perfeito também. E o São Paulo tem que correr atrás de um outro treinador. Acho que ele também será ouvido, né, para escolher um novo treinador. Sim, estão reunidos nesse momento. É isso, faz parte da reunião. É isso. Mas então, respondendo a sua pergunta, acho que seria muito bom se ele entendesse que era oportuna a volta. O São Paulo está reunido nesse exato momento e nem tinha como ser diferente. Está sem técnico e a temporada prestes a começar para definir o novo nome. O nosso Gabriel Sá até trouxe a informação aqui que ele conversou ontem com uma pessoa que trabalharia com o Muricy Ramalho caso o Muricy aceitasse a proposta do São Paulo para voltar a ser o técnico. E essa pessoa diz o seguinte: o homem é duro na queda, mas nós vamos tentar convencer. Fecha aspas, sobre o Muricy Ramalho. Então, são as possibilidades do São Paulo. A gente segue te atualizando aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.